e temos ouvido mensagens de pastores que fizeram parte de alguma maneira desta história. E nessa noite recebemos com alegria o reverendo Alderi. Embora não tenha feito parte da igreja local, nós como Igreja Presbiteriana do Brasil, ele tem sido parte desta história e como historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil há alguns longos anos já. E agradecemos porque atendeu prontamente ao convite de estar conosco, celebrando essa data, trazendo-nos a mensagem da parte do Senhor, e rogamos com gratidão já que nesta hora Deus fale conosco por meio dele, e Deus abençoe a exposição da palavra. Boa noite, irmãos. Boa noite. Uma alegria estar com vocês nesta oportunidade. Cumprimento a igreja aniversariante, 53 anos, já é uma longa trajetória, não é? Mais de meio século de existência como igreja organizada. E sem dúvida, quantas bênçãos, quantas experiências, quantas pessoas passaram por aqui em todo esse tempo, né? E então nós estamos aqui para celebrar tudo isso e para ser gratos a Deus, não somente pelo presente, pelo tempo presente desta igreja, mas também por todo esse tempo decorrido até agora, desde a organização, e pelas preciosas bênçãos que Deus tem expressado sobre esta querida parcela do seu corpo universal, que é a sua igreja. Eu estou muito contente de estar aqui com os irmãos nesta oportunidade. Agradeço ao reverendo Timóteo pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa data tão especial, tão festiva, e que por uma circunstância muito feliz coincide também com essa data tão especial do calendário cristão, que é a Páscoa. Então, estamos hoje celebrando não só o aniversário da igreja, mas também a Páscoa, a celebração da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E, meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12. Vejam lá comigo, Hebreus 12. Eu estava pensando aqui, reverendo Timóteo, eu não resisto à tentação de fazer uma referência histórica por causa do nome deste bairro em que nós estamos aqui, que é também o nome da igreja, Urte Ramos. Como os irmãos sabem, aqueles que conhecem lá o Mackenzie fica ali na rua Maria Antônia. Dona Maria Antônia da Silva Ramos. Urte Ramos. É a mesma família. Então, algum descendente da Dona Maria Antônia se casou com uma pessoa dessa família inglesa, Urte, e daí o sobrenome Urte Ramos. E uma das minhas vizinhas lá do meu prédio é descendente da Dona Maria Antônia, me emprestou um livro que conta a história da família, e estão lá, então, várias pessoas com o sobrenome Urte Ramos. Então, achei interessante essa coincidência, né? Relacionada aqui com o nome do bairro e também com o nome da igreja. E nós vamos fazer a leitura, então, apenas da parte inicial desse capítulo 12 de Hebreus, somente os 3 primeiros versículos, Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente
aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Queridos irmãos, a ênfase principal dessa epístola, tão importante que nós temos no Novo Testamento, a epístola aos Hebreus, uma epístola anônima. Nós não sabemos quem escreveu, qual é o autor da epístola aos Hebreus. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é o conteúdo deste documento, que alguns nem mesmo consideram uma epístola, mas um tratado cristão lá no primeiro século. Mas qual é a ênfase principal deste documento, deste livro, dessa epístola ao tratado do Novo Testamento? É a perseverança dos cristãos. Esse foi o grande problema, a grande preocupação que estava no coração do autor desconhecido desta epístola. Alguns acham que foi Paulo, outros acham que foi Apolo, outros acham até que foi Priscila ou alguma outra pessoa lá nos primeiros tempos da igreja. Mas a grande preocupação desse autor era o fato de que muitos, ou alguns pelo menos, judeus que haviam se convertido a Cristo, judeus cristãos, cristãos judeus, estavam voltando atrás nas suas convicções, estavam abandonando o Evangelho de Cristo. Nós vemos essa preocupação do início ao fim desse documento. O tempo todo o autor traz à tona essa preocupação e faz repetidas exortações aos seus leitores acerca desse grave perigo que eles estavam correndo pelo fato de muitos deles já não estarem perseverando na sua carreira cristã. Vejam, por exemplo, no início do capítulo 2, as palavras do autor: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Como escaparemos nós? Vejam aqui essa solene e grave advertência. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ora, essas palavras só fazem sentido se algumas pessoas estivessem naquela época fazendo exatamente isso, negligenciando, desprezando tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, exortações como essa, algumas delas extremamente contundentes, estão dispersas por toda a carta aos Hebreus, porém entremeadas de maravilhosas descrições da pessoa e da obra redentora de Cristo Jesus. Então, entre uma exortação, entre uma advertência e outra, o autor insere aquelas belíssimas descrições da pessoa e da obra de Cristo Jesus. E quase no final da epístola, nós nos deparamos então com essa passagem que nós vemos no início, e que é um dos últimos apelos à firmeza e à constância na vida cristã que encontramos nesta carta. Algo certamente necessário, não somente lá no primeiro século, não somente em relação aos judeus cristãos, aos cristãos hebreus, mas certamente também nos dias inquietantes e desafiadores nos quais hoje nós vivemos no início do século XXI. Um estudioso da Palavra de Deus, um comentarista bíblico muito conhecido, William Barclay, referindo-se a esta nossa passagem de hoje, Hebreus 12, de 1 a 3, ele afirmou que ela é uma síntese quase perfeita da vida cristã.
Com essas breves palavras, ele disse muito a respeito da nossa passagem, uma síntese quase perfeita, quase completa da vida cristã. E eu gostaria então, meus irmãos, de chamar a atenção de vocês como igreja aniversariante e como pessoas que precisam também sempre da exortação da palavra de Deus, como todos nós precisamos. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para 4 belas imagens que o autor utiliza aqui nessa passagem, falando sobre a vida cristã, imagens estas retiradas das práticas esportivas daquela época. Assim como nós nos interessamos, muitos de nós, por esportes no nosso tempo presente, o mesmo acontecia lá com os antigos gregos e romanos, com a civilização greco-romana, na qual foi escrito o Novo Testamento. As pessoas também eram muito interessadas pelos esportes, as competições esportivas eram numerosas, frequentes, e é disto que o autor retira aqui 4 figuras, 4 ilustrações muito interessantes ao exortar os seus leitores, os seus ouvintes, a necessidade de firmeza, de constância e de perseverança na vida cristã. Então vamos começar aqui com a primeira dessas figuras esportivas que estão por trás dessa passagem. Isso nós encontramos exatamente nas primeiras palavras. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, como hoje os atletas greco-romanos participavam das competições nos estádios ou nos anfiteatros, onde eles, os atletas, estavam cercados de espectadores ou testemunhas por todos os lados, principalmente nos anfiteatros, com a sua forma circular ou semicircular. Então os atletas estavam ali competindo e gente em volta deles, atentamente observando aquilo que eles estavam fazendo. É a esta figura tão interessante que apela o nosso autor aqui, nesta altura da passagem. Mas aqui, evidentemente, o autor está se referindo a outro tipo de testemunhas. Não as testemunhas que estavam presentes lá nos estádios, nos anfiteatros, mas os heróis da fé do Antigo Testamento, que ele acabou de mencionar no capítulo anterior. Se vocês forem ler o capítulo 11 de Hebreus, nós temos aquela extraordinária e longa galeria dos heróis da fé, da velha dispensação do Antigo Testamento. Vejam quantas pessoas são mencionadas: Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, genericamente. E uma coisa extraordinária é que nesta passagem de Hebreus 11, nós encontramos uma pequena expressão, 2 pequenas palavras, 20 vezes em referência a esses personagens. Pela fé. Pela fé, esses todos aí fizeram isso, fizeram aquilo, realizaram maravilhas, sempre pela fé. Pela fé eles obedeceram, pela fé eles viram coisas extraordinárias, pela fé eles receberam, expressão também usada várias vezes, bom testemunho, ou seja, aprovação, reconhecimento. Pela fé eles perseveraram até o fim, que é exatamente a ênfase principal, a preocupação mais importante desta epístola. Pela fé eles perseveraram até o fim, muitas vezes em meio a terríveis provações e padecimentos. E é interessante que aqui nós encontramos uma referência àquela palavra grega tão importante, a palavra martis, no plural martiros, que originalmente significava apenas testemunha.
Alguém que testemunha alguma coisa, que presencia alguma coisa, é um mártir. Mas, pelo fato de que muitas testemunhas de Cristo e do Evangelho pagavam com a vida por causa do seu testemunho, essa palavra passou a adquirir um novo significado. Não só testemunha, mas aquele que morre por causa do seu testemunho, aqueles que morrem por causa da sua fé. Mas, irmãos, qual é a mensagem então? A mensagem que o autor estava querendo transmitir para os seus leitores originais e para nós também, para os cristãos de todos os tempos, de todos os lugares, é de que nós estamos cercados de grande número de testemunhas do passado. Essa é a afirmação muito clara aqui, né? Portanto, também nós, esse nós nos inclui, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Nem sempre nós costumamos pensar nesses termos ao refletirmos sobre a vida cristã. O fato de que eu e cada um de vocês que está aqui estamos continuamente rodeados, cercados de um grande número de testemunhas. Nós precisamos estar conscientes disso, né? Nos apropriar dessa verdade afirmada pela palavra de Deus. Evidentemente, nós não estamos cercados por essas testemunhas nem fisicamente e nem espiritualmente. Ou seja, fisicamente, eles não estão mais aqui conosco, né? Esses personagens lá da antiga dispensação, esses personagens todos lá do Antigo Testamento, eles não estão aqui fisicamente presentes conosco. Então não é nesse sentido que nós estamos cercados por eles. E nem mesmo espiritualmente. Ou seja, nós não acreditamos que eles, em espírito, estão aqui conosco, né? Nós não acreditamos, a nossa fé cristã não admite isso, que os espíritos dos falecidos voltam para esse mundo e ficam aqui no meio dos vivos, andando no meio dos vivos. Também não concordamos com isso. Em que sentido, então, que nós estamos rodeados por essas pessoas, por esses personagens lá da antiga dispensação? Eles estão presentes, meus irmãos, em nossas mentes e corações como seu exemplo de vida, como inspiração para a nossa própria caminhada. É nesse sentido que eles nos rodeiam. Quando nós lemos as histórias sobre eles no Antigo Testamento, quando nós lemos os escritos que alguns deles deixaram, como Davi, nos seus salmos, enfim, quando nós tomamos conhecimento das suas experiências, das suas vidas, das suas realizações, muitas vezes no meio de dificuldades, no meio de tentações, até de quedas, de fracassos às vezes, mas sempre triunfando na sua fé em Deus, de modo final. Isso nos inspira, isso nos impulsiona, isso nos fortalece para a nossa própria caminhada e para enfrentarmos as nossas próprias lutas no presente. Um versículo muito bonito lá de Hebreus diz: lembrai-vos dos vossos guias, dos vossos líderes, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então, essa igreja, com seus 53 anos de existência como igreja organizada, e talvez alguns anos antes disso, como uma congregação, já tem muitas pessoas desse tipo, né? Muitos heróis da fé que já ficaram no passado, lá nos primeiros tempos, nas primeiras décadas, e que certamente serve de inspiração, de incentivo para a caminhada e para a vida de testemunho que vocês precisam ter no presente. Então, essa nuvem de testemunhas a que se refere o nosso autor inclui certamente os personagens bíblicos, não só os do Antigo, mas os do Novo Testamento,
os personagens da história da igreja, figuras tão extraordinárias com que nos deparamos na história, os reformadores do século XVI e tantas outras pessoas. Mas também, meus irmãos e irmãs, não devemos nos esquecer das testemunhas atuais. Quando o autor se refere a essa tal nuvem de testemunhas, é uma nuvem muito abrangente, muito grande, e que inclui pessoas do presente, pessoas que estão em volta de vocês aí, nestes bancos também. Nós devemos fazer parte dessa nuvem de testemunhas uns para com os outros. Os irmãos com quem convivemos no nosso dia a dia, ou semanalmente aqui na igreja, também nos incentivam em nosso viver cristão, e cada um de nós precisa servir de exemplo de fidelidade e de perseverança para os outros, principalmente para as nossas crianças e jovens. Mas nós não podemos escapar disso. Nós somos parte, como cristãos, nós somos necessariamente parte dessa grande nuvem de descendentes. E assim recebemos inspiração do passado e também incentivo do presente para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã. Então esse é um dos ensinos interessantes que nós temos aqui nessa nossa passagem. Mas vamos passar para o segundo aspecto aqui. A segunda figura retirada lá dos esportes greco-romanos, que é a continuação. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Aqui nós temos outra imagem esportiva valiosa. Para que um atleta pudesse ter êxito lá na sua competição, ele precisava se desfazer de tudo aquilo que dificultava os movimentos, o desempenho atlético. A começar do excesso de roupa. Vocês sabem, né, que nos primeiros tempos lá da era cristã, as pessoas usavam as vestimentas pesadas, né, muita roupa, e o atleta sabia que daquele jeito ele não conseguiria fazer muita coisa na sua modalidade desportiva. Então eles se desfaziam de tudo aquilo. Não é por acaso que os nossos termos atuais, ginásio e ginástica, vem do grego gimnos, que quer dizer nu ou com bem pouca roupa. Essa é a origem da palavra. Gimnos, da onde vem ginástica, né, como ginásio. Nu ou com muito pouca roupa. E era assim que os atletas competiam naquela época, né? Ou sem roupa nenhuma, ou com muito pouca roupa, porque eles sabiam que eles precisavam desvencilhar-se, desfazer-se de tudo aquilo que pudesse prejudicar os seus movimentos e prejudicar o seu desempenho. E que figura extraordinária para a vida cristã, para a carreira cristã. Agora, na vida cristã, o maior empecilho é a realidade do pecado, como nos diz aqui a nossa passagem, desembaraçando-nos de todo o pecado, de todo o peso e do pecado que tenazmente, insistentemente nos assedia. Então, a realidade do pecado, das condutas erradas, dos pensamentos vãos, das decisões equivocadas, das prioridades inadequadas, da desobediência e da incredulidade. E é interessante como são inúmeras as referências a isso ao longo dessa epístola aos Hebreus. Vocês vão encontrar, lendo essa epístola, repetidas advertências sobre esses perigos, esses pecados que estavam prejudicando os cristãos hebreus, os cristãos judeus lá do primeiro século. Por exemplo, no capítulo 3, nos versículos 12 e 13. Tende cuidado, irmãos. Olha aqui uma solene advertência. Tende cuidado,
irmãos. Ele não está se dirigindo a descrentes, não está se dirigindo a pagãos, ele está se dirigindo a irmãos na fé. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós, olha que coisa terrível, que pode acontecer com um crente, perverso coração de incredulidade. Olha que tragédia, que dor, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, a fim de que nenhum de vós seja, olha outra coisa triste aqui, endurecido pelo engano do pecado. Uma das coisas mais perigosas, meus irmãos, na nossa vida cristã, é aquela autocomplacência de acharmos que já chegamos lá, que somos já muito virtuosos, muito bons, e nos bastamos a nós mesmos, e sabemos cuidar da nossa própria vida muito bem, e assim ficarmos descuidados, negligentes, e corrermos graves riscos, como estava acontecendo naquela época. O autor exorta os crentes hebreus e a nós a não fazermos pouco caso da força e da sedução do pecado. Ele nos assedia insistentemente, tenazmente. E a lição é clara. Nós precisamos estar em guarda contra ele, resistir-lhe e nos desvencilharmos dele. Pode ser um vício secreto, um hábito escravizador, um sentimento desordenado, uma atitude negativa, uma fraqueza moral ou emocional, uma sedução perigosa. Nós devemos lutar contra ele e fazê-lo de modo resoluto, sem meias medidas. Fazê-lo de modo resoluto, como fez, por exemplo, aquele personagem extraordinário lá do Antigo Testamento, que foi o José do Egito. Vocês conhecem a história, né? Ele sendo terrivelmente assediado pela mulher do seu senhor, continuamente, e mostrando-se absolutamente firme e determinado no seu compromisso com Deus e não se deixar afastar da sua lealdade para com o Senhor, custasse o que custasse. Uma obra muito bonita, escrita aí há uns 300, 400 anos atrás, e que foi durante muito tempo o segundo livro mais lido depois da Bíblia, O Peregrino, esse grande clássico devocional lá do século XVII, O Peregrino, escrito por John Bunyan. Então é uma alegoria muito bonita, muito sugestiva da vida cristã, em termos de uma peregrinação. Então lá vai o peregrino, né, carregando um fardo nas costas, e ele passa por toda sorte de dificuldades nessa história, nessa alegoria. O pântano da desconfiança, o desfiladeiro da dificuldade, o vale da humilhação, a feira das vaidades, e se depara com todo tipo de personagens que querem prejudicá-lo na sua carreira cristã. O sábio segundo mundo, o vacilante, o formalista, a hipocrisia, o tímido, o loquaz, o interesse próprio, o apego ao mundo, o adulador. Mas também ele tem ao seu lado na caminhada vários amigos leais que o incentivam e que o ajudam a enfrentar todas essas dificuldades. Mas vamos seguir em frente aqui para a nossa reflexão sobre essa passagem tão preciosa de Hebreus 12. O terceiro aspecto aqui é de que nós precisamos correr com perseverança a nossa carreira cristã. Então, evidentemente, mais uma coisa tirada lá das competições esportivas, né? As corridas eram um dos esportes mais valorizados, mais apreciados lá entre os gregos e os romanos antigos. Corramos, diz aqui a nossa passagem, corramos como fazem os atletas lá no estádio, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta.
Aqui a vida cristã é descrita em termos de uma corrida, porém uma corrida que tem umas peculiaridades interessantes, pelo menos duas. Primeira, esta é uma corrida que não nos pertence. A passagem é muito clara. A corrida que nos está proposta. Proposta por quem? Por Deus. Foi Deus quem preparou, quem determinou para nós essa carreira, essa corrida. Não é uma coisa nossa, é uma coisa que Deus nos confiou, que Deus nos entregou. É a carreira de Deus que nós devemos correr. Outro detalhe interessante dessa corrida, ela não é uma competição como acontecia nos estádios, em que temos de suplantar os outros, vencer os outros, ver quem é o melhor, mas simplesmente alcançar o alvo. A preocupação mais importante dessa carreira cristã, em contraste com a carreira esportiva, não é deixar os outros para trás, não é ganhar dos outros, mas é alcançar o alvo. Ou seja, o importante é vencer aos olhos de Deus. E o argumento principal utilizado aqui pelo nosso autor é que essa carreira exige esforço, empenho, determinação. Ou seja, não é algo que acontece naturalmente. Né? Não é como na famosa música lá, deixa a vida me levar, né? Nós temos que ir atrás disso, nós temos que buscar isso com determinação. E vejam qual é o termo original. E aqui a gente está destacando aí alguns termos gregos, porque realmente o original grego lança muita luz sobre qualquer passagem do Novo Testamento. Qual é o termo original para corrida? Agon. Agon. Da onde vem a nossa palavra agonia, por exemplo. Agon. E sugere exatamente isso: agonia, resolução, disciplina, firmeza de propósitos. É assim, meus irmãos, que nós devemos correr a nossa carreira cristã. E acima de tudo é necessário ter perseverança. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ideia essa que aparece inúmeras vezes ao longo dessa epístola aos Hebreus. Por exemplo, lá no capítulo 3, se guardarmos firmes até ao fim, a ousadia e a exultação da esperança. Guardar até o fim significa perseverar. Ou então, numa outra passagem, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. É interessante que na própria literatura brasileira nós encontramos algumas peças que destacam esse aspecto, né? Por exemplo, na famosa canção do Tamoio, de Gonçalves Dias, ele diz a certa altura nessa belíssima composição: a vida é luta renhida, viver é lutar, a vida é combate, que os fracos abate, que os fortes só pode exaltar. Isso se aplica perfeitamente à vida cristã. Ou então, o poema de Francisco Otaviano: quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Então, meus irmãos, essa é uma realidade, né? O sofrimento, a provação faz parte da nossa vida cristã, e é no meio da luta
da agonia, que nós devemos correr a nossa carreira e sermos fiéis ao Senhor até o fim. Mas existem outras passagens de Hebreus que falam a respeito disso, né? Capítulo 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ou então, 10:36, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Mais uma, 10:39, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Como disse o grande apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que essa possa, meus irmãos, ser a experiência de todos nós aqui. Mas concluindo, irmãos, chegamos ao ponto mais importante da nossa passagem. Nós precisamos, a fim de perseverar, a fim de completar esta carreira que o Senhor nos propôs, nós precisamos ter os olhos fixos em Cristo Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E um pouco adiante, considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Ou seja, uma quarta figura aqui das práticas esportivas antigas. O corredor precisava, e claro, continua precisando, ter os olhos firmes no alvo, na linha de chegada. Imagine, né, um corredor que lá no meio da corrida fica apreciando o panorama, né, olhando para as pessoas, etc. Ele não vai ser muito bem sucedido. Ele precisa estar com seus olhos fixos naquele alvo, naquele objetivo que ele quer alcançar. Então, para a vitória na vida cristã, nós precisamos receber inspiração e encorajamento dos irmãos de todos os tempos. Nós precisamos lutar de modo resoluto contra o pecado, precisamos correr com perseverança a carreira que o Senhor nos deu, mas, acima de tudo, precisamos nos concentrar em Cristo Jesus e viver a dependência dele. Essa é a coisa mais importante de destacar aqui pela nossa passagem. E aqui são utilizadas duas expressões muito interessantes. Em primeiro lugar, nós somos exortados a olhar firmemente para o Senhor, fixar, cravar os nossos olhos nele, porque ele, diz a passagem, é o autor e o consumador da nossa fé. É aquele que completa, é aquele que leva até o fim a nossa fé. Ele suportou a vergonha e a humilhação da cruz, mas agora experimenta exultação e glória ao lado do Pai. Isso nos remete para a Páscoa. Exatamente o que nós estamos, os cristãos do mundo todo estão celebrando nesse dia, a Páscoa, a maravilhosa Páscoa do Senhor Jesus Cristo. Mas, em segundo lugar, uma outra expressão que o autor utiliza aqui é que nós devemos considerar atentamente, não só olhar atentamente para Cristo, mas considerar atentamente o Senhor Jesus, aquele que sofreu tão grande oposição, como nós muitas vezes também sofremos oposição na nossa vida e na nossa carreira cristã. O autor chama a atenção para os sofrimentos de Cristo como um desafio e um incentivo para a nossa firmeza na fé e na vida cristã. Se o Senhor sofreu tanto, mas se manteve fiel à sua missão que havia recebido do Pai, Ele irá nos fortalecer contra a fadiga e o desânimo. E por isso, ao longo da epístola, Cristo não é apresentado só como um exemplo
mas como auxílio e socorro indispensável em nossa própria caminhada, em nossa carreira cristã. Isso é maravilhoso. Além de o Senhor Jesus ter realizado a obra da redenção, da reconciliação, a obra expiatória, satisfatória e satisfação pelos nossos pecados na cruz, além disso, já é tão importante, e além de ser o nosso intercessor junto ao Pai, Ele também pessoalmente nos ajuda e nos assiste e nos acompanha na nossa caminhada e nas nossas lutas de cada dia. O Cristo sofredor é também o Cristo que se solidariza conosco. Essa é uma das mensagens mais preciosas da Páscoa, meus irmãos. Ou seja, não é esse Cristo que está lá longe, ausente, né, lá à destra do Pai, nos olhando de longe, mas é aquele Cristo que está conosco no nosso dia a dia, nas nossas tentações, nas nossas lutas, sempre nos oferecendo a sua assistência. Vejam algumas expressões da Epístola aos Hebreus. Naquilo que ele mesmo sofreu, diz o autor, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Ou seja, eu e cada um de vocês. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos, e aqui vem a coisa preciosa, misericórdia, e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que coisa maravilhosa. Isso aqui tem a ver com cada um de nós. Né? Não tem nenhum de nós que está aqui nessa noite, aqui não se apliquem essas verdades, essas realidades grandiosas. Mais uma última passagem de Hebreus. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Eu concluo, irmãos, com as palavras de um cântico. Nós cantamos aí vários cânticos no nosso programa de culto. Existe um cântico muito bonito de Asaf Borba, que é Alto Preço. Vocês conhecem, não é? Alto Preço. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. E os via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos, iremos andar. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém. Amém.